receber o pregador nessa tarde. Com as palmas bem fortes para Jesus, glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe meus irmãos e irmãs presentes, sejam bem-vindos na casa do Senhor. Deus abençoe a todos os ouvintes também do programa Voz Libertação, os nossos irmãos internautas que vai acompanhar essa transmissão. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos hoje aqui numa quarta-feira, hoje dia 2 de setembro de 2020, e nós estamos hoje aqui no primeiro dia da campanha Jeová Jiré, o Deus provedor. Que Deus abençoe a todos, que Deus possa falar contigo de uma forma muito tremenda e especial. Diga glória a Deus. Já quero, meus irmãos, sem prolonga, que todos vocês já abrem as suas Bíblias, por gentileza, lá no livro de Gênesis, no capítulo 22, graças a Deus. Livro de Gênesis, capítulo 22, e no versículo 7, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Logo após a mensagem, estaremos orando por curas, libertações, orando através dos dons do Espírito Santo, e Deus assim abençoando as nossas vidas. Livro de Gênesis, capítulo 22 e versículo 7, graças a Deus. Quem encontrou, diga amém, Jesus. É muito fácil. Primeiro livro do Velho Testamento, diz assim: então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele lhe disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Diga amém, Jesus. Diga assim comigo: meu Deus, tenha misericórdia de nossas vidas. Venha falar comigo através da mais profunda revelação, que é a sua palavra. Diga: meu Deus, usa teu servo para falar comigo, pois eu estou na campanha Jeová Jiré, o Deus provedor. Diga: meu Deus, venha prover coisas grandes na minha vida. Amém, Jesus. Pode se assentar, meus amados, e de costume, glorificando e exaltando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, meus irmãos, chamar a atenção de todos vocês para a maior revelação desta tarde, que é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, estava orando e pedindo a Deus uma campanha para quarta-feira. O Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: Jeová Jiré. E eu falei assim: meu Deus, o que o Senhor quer com isso? E Deus falava: diga à minha igreja que eu sou o Deus provedor. E eu comecei, meus irmãos, a examinar a palavra de Deus e compreendi de que o nosso Deus, Ele é especialista em realizar provisão. O que eu quero dizer é que para o nosso Deus não há nada que exista impossível. Não existe no calendário de Deus, e muito menos no dicionário de Deus, a palavra impossível. Sabe por quê? Porque para Deus todas as coisas são possíveis. E eu entendi, meus irmãos, de que o nosso Deus, Ele não poupou o seu único Filho unigênito de Deus lá naquela cruz do Calvário para enviar, para morrer para toda a humanidade. Se o nosso Deus, Ele proveu salvação, se o nosso Deus, Ele proveu redenção, se o nosso Deus proveu libertação, quanto mais, meus irmãos, o nosso Deus é fiel e justo para prover as nossas necessidades úteis para as nossas vidas. Diga glória a Deus. Quando nós lemos o livro de Gênesis,
No capítulo 22, desenvolvendo todo esse texto, versículo 1 e aí vai, nós vemos, meus irmãos, uma das maiores revelações prefigurando Cristo na cruz do Calvário. Eu vou pregar para vocês a história de Abraão e vou pregar para vocês também a história de Isaque, e o mesmo momento eu vou estar falando da mesma pessoa, a pessoa de Cristo que Isaque prefigurou naquele sacrifício. Para quem não sabe, meus irmãos, a verdadeira provisão de Deus nada mais do que é uma expressão profética de que Cristo seria enviado na cruz do Calvário. Para quem não sabe, meus irmãos, o livro de Gênesis, ele é o livro dos começos, escrito para os hebreus no ano de 1445 e no ano de 1405 antes de Cristo. Moisés, meus irmãos, foi o autor de todo o Pentateuco, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Meus irmãos, para quem não conhece a história de Abraão, Abraão teve um pai que chamava Terra, vivia em Ur dos Caldeus e era descendente de Sem. Meus irmãos, Terra foi pai de Abraão e de Arã e de Naor. Terra morreu, meus irmãos, com 205 anos de idade. E a palavra Abraão, ela tem, meus irmãos, uma expressão sendo pai de uma multidão, ou seja, Abraão significa pai de uma multidão. E o nome de Abraão, ele é respeitado. Se você não sabe, o nome de Abraão é respeitado por mais de 3 bilhões de pessoas que compõem, meus irmãos, as 3 grandes religiões monoteístas do planeta, sendo eles cristianismo, sendo eles islamismo, sendo eles judaísmo. Então podemos dizer, meus amados, que portanto mais da metade da população mundial tem Abraão como pai genético e também espiritual. Quem que nunca orou assim: Pai, ó Deus de Abraão? Quem que não orou? Ó Deus de Isaque, ó Deus de Jacó? Isso demonstra o carinho que nós temos aos patriarcas. Isso mostra o carinho aos heróis da fé, a Abraão, a Isaque e também Jacó. Diga graças a Deus. Meus irmãos, Abraão, ele casou-se em Ur dos Caldeus, e ele casou com Sara. Sara significa princesa ou uma mãe de uma multidão. E para quem não sabe, meus irmãos, Isaque, ele foi gerado pelo fruto de uma promessa. Diga comigo: Isaque foi gerado pelo fruto de uma promessa. Porque Sara, meus amados, Sara era estéril. Ela não tinha capacidade de ser mãe, ela não tinha capacidade de gerar filhos. Sara, meus irmãos, para a medicina local e da época, Sara seria mais uma mulher que estaria chorando, deprimente, depressiva. Não é como hoje, que as mulheres que quando têm um filho ficam desesperadas. Meu Deus, saiu fora do planejamento, eu tinha que terminar o vestibular, eu tinha que terminar a faculdade, eu tinha que terminar o curso, eu tinha que construir a minha casa, para depois eu casar e pensar em ter filhos. Mas na época não. Uma mulher que não conseguiria gerar filhos, ela seria completamente desprezada. Isso demonstra lá em Samuel, quando Penina zomba de Ana, porque Ana era estéril e não podia gerar filhos. Meus irmãos, e Sara era estéril. Sara não acreditava que ela poderia gerar filhos, não estava ao seu alcance. A medicina local daquela época não dava as possibilidades para Sara gerar filhos. Mas o que Sara não sabia, de que Deus tinha uma promessa na vida dela, de que Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, que por mais que eles fossem idosos ou pudessem estar além da idade, Deus queria mostrar tanto Abraão como a Sara, e para esta geração, que para ele não há nada impossível. Meus irmãos, quando Deus deu uma promessa a Abraão, ele tinha cerca de 75 anos de idade.
Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho, e esse filho vai ser da promessa. A Bíblia diz, meus irmãos, que passou 5 anos, passou 10 anos, passou, meus irmãos, 20 anos, e se passou 25 anos para que a promessa se cumprisse. Quantos anos demorou? 25 anos. E tem gente que quer para ontem, né? Tem gente que vem um dia na campanha e já fala: eu quero que tudo seja resolvido na minha vida. Tem coisa, meus irmãos, que requer persistência da nossa parte, perseverança, fidelidade, comunhão com Deus. Se você vem só uma vez e não volta mais, Deus sabe que você é uma pessoa simplesmente interesseira, que você não quer um relacionamento com Deus. Pessoas que vêm um dia na igreja e não voltam mais, são pessoas egoístas, avarentas, ambiciosas, que só querem a bênção, mas não quer, meus irmãos, o grande doador da bênção. Por isso que para Deus entregar algo em nossas vidas, requer um processo. Abraão passou por um processo. A Bíblia diz que Sara, meus irmãos, quando ela soube de que ela seria mãe, a Bíblia diz que ela riu, ela deu risada, ela não acreditou de que seria capaz uma mulher idosa, estéria, gerar filhos. Tem alguém aqui estéril aqui nesta tarde? Tem alguém? Eu quero dizer para você que você que é estéril, você que talvez a medicina te desenganou, talvez que você não tem útero mais, eu quero dizer para vocês que para Deus não há nada impossível. Nós temos testemunhos na nossa igreja, gravados, de pessoas, meus irmãos, que tiveram que arrancar útero, mas são pessoas que tiveram uma promessa lá atrás que seriam mães. Imagina a cabeça desta mulher pensando: agora eu vou ter que arrancar o útero, cadê a promessa de Deus? Mas para surpresa dessas mulheres, meus irmãos, que ao passar dos anos, um processo doloroso em suas vidas, o Todo-Poderoso gerou útero na barriga dessas mulheres, e hoje são mães para a glória de Deus Pai. E ainda tem pessoas que acreditam que tem coisa impossível a Deus. Nada é impossível para Deus. Se Deus quer dar filhos, Ele dá. Se Deus quer fechar a madre, Ele fecha, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Meus amados, Abraão, quando completou 100 anos de idade, ele foi pai. Mas quando nós olhamos para a história de Abraão, logo quando você lê Gênesis 22, versículo 1, a Bíblia diz que aconteceu que depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão. Opa, que isso, pastor James? Como a Bíblia está se contradizendo então? Porque Gênesis 22, versículo 1, está dizendo que Deus tentou. Mas lá em Tiago, pastor James, no capítulo 1, no versículo 12 e nos versículos adiantes, diz que Deus não tenta ninguém. Que doideira é essa? Eu não estou entendendo mais nada. Eu vou explicar para vocês. Gênesis 22, versículo 1, quando trata da palavra que tentou, quando você vai nos dicionários, principalmente um dicionário hebraico, está mostrando o significado desse tentar, que é a palavra Nissan no hebraico, que significa pôr à prova. Diga comigo, pôr à prova. Então, por isso, meus irmãos, que toda leitura da palavra tem que ter um dicionário, uma enciclopédia, para você compreender e entender o que realmente a palavra de Deus está nos dizendo. Então Deus, Ele pôs a Abraão à prova. Diga graças a Deus. Deus coloca, meus irmãos, a Abraão à prova. Abraão viaja de 80 a 100 quilômetros de a pé. Imagina a cabeça desse homem: Deus está querendo meu filho, Deus está querendo meu filho, Deus está querendo meu filho. E não é por muito que ele estava pensando assim. Imagina, Deus pediu o seu neto, pediu o seu filho, é doloroso. Para quem conhece esse Deus de verdade, não é tão doloroso assim, não é verdade? Para quem conhece esse Deus de verdade, não é tão doloroso assim, porque sabe que Deus jamais pediria algo desse tipo, que Deus queria algo desse tipo. Mas a Bíblia descreve, meus amados,
que pelo fato de Abraão crer em Deus, ele não tinha intenção de trazer de volta um morto. Deus falou: vai a Moriá e mata o seu filho em sacrifício a mim. Meus irmãos, pelo fato de Abraão crer em Deus, ele não tinha intenção de trazer um morto. Como você sabe disso, pastor James? Porque ele que disse isso. Quando eles estavam próximo ao monte, e ele falou assim: olha, falou para os seus servos: fica aqui, fica aqui. Eles caminharam 3 dias. Quando chegaram ao monte Moriá, olharam para cima, os servos que iam junto, que estavam acompanhando com os seus jumentos, e Abraão falou assim: ó, vocês ficam aqui, enquanto eu e o meu filho Isaque vamos lá em cima e adoraremos ao Senhor. Nós vamos lá em cima adorar. Olha, meus irmãos, a fé deste homem, que tinha por objetivo de ir à aprovação, não como um lugar ruim, mas um lugar de adoração. Imagina você passando por uma prova terrível e a pessoa te perguntar: onde você está indo? Aí você fala: eu estou indo a adorar. E isso demonstra que pelo fato de Abraão crer em Deus, ele não tinha a intenção de trazer um morto. Sabe por quê? Porque já foi dito que Abraão creu em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Meus irmãos, Abraão obedeceu a Deus quando ele não sabia onde, quando, como e nem porquê, mas ele obedeceu. Ele sabia quem estava pedindo algo a ele não era deuses estranhos, não eram homens comuns, mulheres comuns, mas era o Senhor dos senhores, que tinha tanto poder de dar e o poder de tirar e depois dar de novo. Ele sabia quem ele estava servindo. Ele sabia, meus irmãos, que o Deus que ele estava buscando era um Deus de providência, que não ia desampará-lo. Abraão, a palavra de Deus diz que os dois vão subindo ao monte. A palavra diz que Isaque leva a lenha nas costas. Será que nós conseguimos lembrar alguém que fez isso? Eu falei para vocês no início que eu ia trazer a figura, eu ia trazer a história de Isaque, trazendo também a figura de Cristo. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Isaque coloca a lenha sobre as costas e sobe. Quando você lê o livro de Gênesis 22, a história desses dois, você vê pelo menos 5 vezes nessa narrativa falando sobre a lenha, trazendo para retratar também o fardo do pecado que Jesus levou por nós. Quando a Bíblia Genebra traz a interpretação nos seus comentários bíblicos na Bíblia Genebra, ele diz que Isaque prefigurou Cristo, que carregou a cruz até o Calvário. É muito lindo isso, meus irmãos. Eu lembro dessa mensagem, que foi a primeira mensagem que o Davi Miranda ouviu. Nosso missionário, saudoso missionário Davi Martins Miranda. Foi uma mensagem como essa, que ele estava passando numa igreja simples como a nossa. Entrou e lá na frente tinha alguém que estava falando a respeito de Isaque. Que Isaque não morreu, mas figuradamente morreu, onde prefigurou Cristo no madeiro da cruz do Calvário. E naquele dia, meus irmãos, o missionário Davi Miranda, após o apelo daquele pregador que estava na frente, se tinha alguém que aceitar Jesus, e lá estava o missionário aceitando e se convertendo dos seus pecados. Ele entendeu o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por ele. E que nós possamos essa tarde entender também que o nosso Deus, ele não tem só provisão para nossas vidas financeiras, que ele não tem só provisão para nossas vidas emocionais, que ele não tem só provisão para nossas vidas profissionais, materiais, mas que ele tem também uma das maiores provisões, que é ele mesmo próprio, o Cristo, Filho de Deus, enviado por Deus para morrer pelos seus pecados, para que aqueles que receberem Cristo como Salvador terão seus nomes escritos lá no livro da vida. A palavra de Deus diz que quando eles estão subindo,
Isaac está sobre a lenha sobre as suas costas, prefigurando Cristo, que carregou também a lenha, o madeiro sobre as suas costas. Lá está o fogo, a tocha para queimar o sacrifício. Mas a Bíblia diz que quando eles estão próximos ao sacrifício, o seu filho Isaac questiona o seu pai acerca do animal, dizendo: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro para nós sacrificarmos? Aonde está o cordeiro para nós matarmos? Imagina Abraão com seus olhos cheios de lágrima e dizendo: fique em paz, meu filho, o Deus que eu sirvo, Ele nunca nos desamparou. Fique em paz, meu filho, porque o Deus que eu sirvo é o Deus Jeová Jiré. Que Deus é esse, papai? É o Deus provedor, filho. É o Deus que vai prover no momento mais difícil da nossa vida. É o Deus que vai prover para nós, meu filho, um cordeiro para morrer em seu lugar. Aleluias! A expressão que Abraão usou em hebraico, Jeová Jiré, significa literalmente: o Senhor proverá. Diga comigo: o Senhor proverá. Meus irmãos, esse nome enfatiza a provisão da redenção divina para o homem e para a mulher. Meus irmãos, a Bíblia diz que Isaac, meus irmãos, vai confiante que alguma coisa vai acontecer, mas ele não questiona o seu pai. A Bíblia diz que Abraão vai preparando o sacrifício, vai colocando as lenhas, e diga ao seu filho Isaac: deita aqui, meu filho. E agora Abraão começa a amarrar o seu filho, começa a preparar a lenha, a tocha está ali, o punhal para imolar o seu filho estava ali, e vai para imolar o seu filho, o seu único filho, vai para imolar, para matá-lo, para sacrificá-lo em nome de Deus. Mas quando ele vai para sacrificar, a Bíblia diz que uma voz lá de cima soou, e não era a voz de qualquer anjo. A Bíblia descreve que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. Segundo os estudiosos, esse anjo do Senhor não era anjo querubim, nem serafim, não era Miguel, nem Gabriel, nem arcanjo, não era esse anjo do Senhor. Tanto anjo do Senhor como anjo maravilhoso traz a figura também de Cristo. Traz a figura de Cristo. Quando lá em cima diga: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porquanto agora sei que tu temes a Deus e não negaste o teu único filho. Aleluias! E não negaste o teu único filho. Meus irmãos, no caso de Isaac, um substituto morreu em seu lugar. Isaac não chegou a morrer, mas figuradamente morreu. No caso de Isaac, um substituto morreu em seu lugar. Mas ninguém podia assumir o lugar de Jesus na cruz do Calvário. Ele era, meus irmãos, o único sacrifício capaz, de modo completo e definitivo, de tirar os pecados do mundo. Isaac não morreu, mas Deus proveu o carneiro. Isaac não chegou a morrer, mas figuradamente sim. Hebreus 11 diz. Mas a Bíblia diz que ele foi, meus irmãos, podemos dizer que ele foi ressurreto dentre os mortos, porque Jesus, porém, morreu de fato no lugar de Isaac, e foi sepultado, mas foi ressurreto de modo triunfante. Ressurreto significa que ele ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, é interessante o fato de que Abraão ele voltou para onde estavam os dois servos, mas não se fez menção mais de nenhum momento de Isaac.
A gente só vai ouvir Isaac, meus irmãos, só em Gênesis capítulo 24. A simbologia bíblica lembra que o próximo acontecimento no calendário de Deus é a volta de Jesus Cristo para a sua noiva e a sua igreja. Esse momento é o último caso de Isaac, só vai ouvir o caso de Isaac lá em Gênesis 24, meus irmãos, quando Isaac tem o encontro com a sua noiva, trazendo também a figura de que Cristo logo virá para buscar a sua noiva, que é a sua igreja, que foi comprada e remida pelo teu sangue precioso na cruz do Calvário. Diga graças a Deus. Meus irmãos, Deus proveu. Isaac era para ter morrido, mas ele não morreu porque alguém o substituiu. Meus irmãos, era para você estar lá naquele sacrifício, naquela cruz, mas Cristo nos substituiu, eu e você, para morrer em nosso lugar, porque nós já estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Deus proveu o carneiro, e hoje nós podemos viver para sempre com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Diga glória a Deus. Meus amados, Abraão recebeu, meus irmãos, uma nova aprovação de Deus. Abraão havia descrito essa experiência difícil como adoração, pois ele, meus irmãos, era nisso que consistia. Ele obedeceu à vontade de Deus e procurou agradar o coração do Senhor, e Deus o elogiou. Vale a pena passar por provações e no final o pai poder dizer: muito bem, meu filho, muito bem, minha filha, tu venceu. Charles Spurgeon costumava dizer que as promessas de Deus nunca brilham com tanta intensidade quanto na fornalha da aflição. Aquilo que dois homens fizeram num altar solitário lá em Moriá, um dia, meus amados, serviria de bênção para toda a humanidade. E eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, Ele proveu as coisas, aquilo que era mais importante, que é o clímax do Velho Testamento, que é o clímax do Novo Testamento, que é a pessoa de Cristo Jesus. Se Deus proveu o seu Filho, que Deus não poupou o seu único Filho para prover a salvação a nós, o que o nosso Deus não é capaz de prover para nossos dias. Eu quero dizer, meus amados, que não importa o que você esteja passando, eu quero dizer que o nosso Deus é especialista em trazer provisão. Se você está desempregado e é útil para os nossos dias, para a nossa sobrevivência na terra, eu quero dizer que Deus vai prover o teu trabalho. Se você está morando de aluguel e agora nessa crise, nessa pandemia, você não está tendo dinheiro para pagar, eu quero dizer que o nosso Deus, Ele tem provisão para a sua casa também. Que no meio desta pandemia, os exames que tinha datas, tinha dias para você fazer exames, ou alguma coisa nesse sentido, estava aguardando a ser chamado, que agora com essa pandemia, acabou tudo, agora é só Covid. Eu quero dizer uma coisa, que Deus também tem restituição, Deus tem provisão para a tua saúde. Pastor James, eu estou endividado, eu estou pensando em suicídio, eu estou pensando em morrer, eu estou pensando em se matar, o que eu devo fazer, Pastor James? Eu quero que você confie nesse Deus, como Abraão confiou, não questionou a Deus acerca da provação, mas foi fielmente, garantiu, confiou, foi até o fim, e lá no fim Deus falou: Abraão, não faça tal coisa, porquanto agora eu sei que tu teme a Deus e não me negaste o teu único filho. Não importa, meus irmãos, o que Deus esteja pedindo para você, não importa o que Deus está te pedindo para tu renunciar, não importa o que Deus está pedindo para você largar, largue confiantemente, porque tenho certeza que no final Deus vai olhar para você e vai dizer: muito bem, tu foi aprovado. Eu sei que tem coisas que Deus pede que nos leva ao questionamento.
Eu sei que tem coisas que Deus nos pede, que chegamos a questionar a pessoa de Deus. Por que, Senhor? Por que isso? Por que o Senhor quer que eu renuncie isso? Por que o Senhor quer que eu faça isso? Eu quero dizer, não questione a vontade de Deus, apenas aceite que no final Deus sempre vai enviar uma provisão para a sua vida. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Deus tem provisão para você. Deus vai trazer provisão para a sua vida. Pastor James, eu quero receber provisão financeira. Vai receber. Pastor James, eu quero receber provisão na minha empresa. Vai receber. Pastor James, eu quero receber provisão na minha saúde. Vai receber. Pastor James, eu quero receber provisão no meu trabalho. Vai receber. Mas a maior provisão que Deus tem para a sua vida aqui nesta tarde é a salvação e a vida eterna para você. Eu quero dizer que Deus tem provisão para a tua alma. Eu quero dizer que Deus tem provisão para o teu espírito. Eu quero dizer que Deus tem provisão para você e para a tua família, concretizando aquilo que está escrito em Atos 16, verso 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e Ele tem provisão para você e salvação para toda a sua casa. Deus tem provisão para você. Levante as mãos, porque Ele vive, meus irmãos. Ele foi crucificado, ele prefigurou Cristo, aleluia, Isaac. Mas Jesus foi crucificado, foi morto, mas o terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo.